Bom dia. Departamento Estadual de Trânsito anuncia leilão com aproximadamente 1.000 veículos. Prefeitura Municipal de Manaus anuncia decreto determinando às empresas de ônibus que o pagamento da passagem de ônibus só poderá ser feito por meio do sistema de bilhetagem eletrônica. Loterias da Caixa. Quem acumula? Loto Fácil tem apenas um ganhador e Mega Sena pode pagar um prêmio de 38 milhões de reais neste sábado. Seleção brasileira anuncia lista de convocados para amistosos contra o Senegal e a Nigéria. Hoje é dia de clássico dos opostos no Mineirão. O Flamengo, que é líder do Brasileirão, enfrenta o Cruzeiro, que está na zona de rebaixamento. Lei da Liberdade Econômica é sancionada com vetos. Governo desbloqueia mais de 8 bilhões do orçamento para os ministérios. Presidente Jair Bolsonaro confirma jantar com Donald Trump na visita à ONU. Polícia Civil apreende 54 quilos de drogas em embarcações vindas do interior do estado. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, que está começando agora. 5:49 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite. Com baixa umidade relativa do ar, o Instituto Climatempo diz que é de 90%. A probabilidade de chover apenas 8 milímetros neste sábado. Muito calor é o que os institutos meteorológicos estão prevendo para hoje. Os termômetros deverão chegar aos 35 graus centígrados na máxima. Brisa leve sopra do quadrante nordeste com 10 km/h de velocidade. Dia de São Mateus. Também é o dia da árvore, dia do fazendeiro, dia do adolescente e dia do radialista. Comemora-se ainda o Dia Internacional da Paz e o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Com 264 dias passados hoje, faltam agora 101 para terminar 2019. Registros da história. Fatos importantes acontecidos nesta data. O Expresso do Oriente retornava à ligação Paris-Istambul em 1919. Lindolfo Collor, primeiro a ser ministro do Trabalho do governo Vargas, morria em 1942. Nasce em 1947 o escritor americano de livros de terror Stephen King. A ilha de Malta alcançava sua independência em 1955. Terremoto no México em 1985 mata mais de 20 mil pessoas. O presidente Fernando Collor de Mello liberava o reajuste dos aluguéis de imóveis em 1990. Manaus, 5:51. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Jean Santos. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos às notícias, vamos às matérias, as primeiras informações de hoje. Famílias de imigrantes indígenas da etnia Uarau, que se encontram em abrigos mantidos pela Prefeitura de Manaus, nas zonas leste e centro-sul, receberão neste sábado serviços de saúde oferecidos pela Prefeitura de Manaus por meio das Secretarias Municipais de Saúde e da Mulher, Assistência Social e Cidadania, em uma ação de cidadania interinstitucional. O evento acontecerá das 8 às 17 horas na unidade de PAC, localizado na Alameda Cosme Ferreira, o iShopping São José. A expectativa é de que sejam atendidas aproximadamente 600 pessoas. Com o apoio do governo do Amazonas, por meio da CEGEL, a Federação Amazonense de Xadrez, neste sábado, realiza mais uma etapa do Campeonato Amazonense Absoluto de Xadrez. No primeiro dia, a programação começa às 18h30 e no sábado, às 14 horas, na Vila Olímpica. Durante o primeiro dia, aconteceu o congresso técnico, em que todos os inscritos estiveram presentes para a definição das duplas que disputaram a primeira rodada a partir das 19 horas. Agora são 5:52 em Manaus. O Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde e Ciência estão organizando a realização da primeira Assembleia Ordinária Itinerante da Zona Rural de Manaus, marcada para o dia 27 de setembro. A programação vai acontecer na comunidade Pau Rosa, das 8h30 às 11 horas, na Escola Municipal Neuza dos Santos Ribeiro, localizada no quilômetro 16 da BR-174, no ramal do Pau Rosa, com entrada no quilômetro 21. Estudantes, pesquisadores, professores e empreendedores de Itacoatiara conheceram de perto o programa Centelha Amazonas durante a ação realizada na quinta e na sexta-feira no município. O programa, que traz a bandeira do primeiro impulso para quem quer empreender, foi apresentado pela equipe da FAPIAN na UFAM, no CETAM e no IFAM. Durante os eventos que foram abertos ao público, foi apresentado o edital e explicado como inscrever uma ideia inovadora, além de
esclarecidas dúvidas sobre o programa. O Parque Estadual Sumaúma receberá uma programação especial em comemoração ao Dia Mundial da Árvore, celebrado neste sábado. O espaço gerenciado pela SEMA, localizado na Cidade Nova, na zona norte de Manaus, abrirá as portas para a população com diversas atividades gratuitas das 8 às 16 horas. Manaus 5:53. A Secretaria de Estado de Assistência Social, por intermédio do Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola e do Centro de Convivência Estadual do Idoso, participou ontem da comemoração dos 14 anos da Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo, dando sua contribuição com ações práticas de proteção ao meio ambiente. Com o tema Eu Faço Parte do Meio Ambiente. E você? O evento acontece no Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, de 9 às 16 horas. Um ideal para todo o Brasil. Foi desta forma que o cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, definiu o trabalho realizado pela Escola Estadual de Tempo Integral Bilíngue, professor Djalma da Cunha Batista, na manhã desta sexta-feira. O desenhista veio à capital a convite do Consulado Geral do Japão em Manaus para cumprir uma série de compromissos, dentre eles uma visita à unidade de ensino localizada na Avenida Rodrigo Otávio 1600, no Japim. Durante a visitação, o artista ainda conversou com os alunos e respondeu a diversas curiosidades sobre seus 60 anos de carreira. Na última sexta-feira de setembro, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, encerra o mês de comemoração de aniversário de 20 anos com uma grande festa para a comunidade. Em parceria com diversas secretarias do governo do estado, serão oferecidos vários serviços gratuitos no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, a partir das 8 horas. De janeiro a junho de 2019, a capital amazonense registrou queda de 29,9% nos roubos a residências. Foram 500 registros neste ano, enquanto no ano passado, no mesmo período, foram registrados 712 ocorrências. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Os dados da Segurança Pública do Amazonas mostram ainda que 288 pessoas foram presas no período de janeiro a agosto de 2019 por roubo a residências em Manaus. Das 288 prisões, 4 foram de mulheres. 5 equipes de vacinação antirrábica animal do Centro de Zoonose, do Controle de Zoonose, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, estarão atuando neste domingo na 5ª edição do Amicão, no Parque Ponte dos Bilhares, na Avenida Constantino Nery, das 8 às 12 horas. A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, a enfermeira Marinélia Ferreira, explica que a participação do CCZ no Amicão também é uma ação da campanha de vacinação antirrábica animal de 2019, lançada no último dia 9 e que pretende imunizar 80% da população canina e 100% da população felina do município contra a raiva. A Prefeitura de Anuri inaugura neste sábado a primeira unidade básica de saúde fluvial, a UBSF Isaías Vieira de Carvalho, do município, construída com recursos de emenda ao orçamento da União, de autoria do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Essa é a 10ª UBSF já viabilizada pelo senador para levar atendimentos na área de saúde básica a comunidades rurais do Amazonas. Do início do ano para cá já foram inauguradas as UBSFs de Anuri, Boca do Acre, Capiranga, Codajás, Itapiranga, Maraã, Santa Isabel do Rio Negro, São Sebastião do Atumã, Urucurituba e Itapauá. Outras 10 unidades garantidas por emendas do senador Eduardo estão sendo construídas no município de Amaturá, Nova Olinda do Norte, Manaquiri, Juruá, Guajará, Eirunepé, Canutama, Urucará, Japurá e Ipixuna. A previsão é de que sejam inauguradas nos próximos meses. O senador Eduardo Braga confirmou participação na inauguração da UBS-SF de Anuri, ao lado do prefeito Jamilson Ribeiro Carvalho, do MDB, da população e de autoridades da cidade. Emissoras e serviços de som que transmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádio Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web Mais Top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Rádio Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rádio Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária em Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupan e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Ariporã. Rádio Alternativa Aldeia de
Tucuxi, distrito de Sampaio, em Altazes. Web Rádio Circuito FM, show dos bairros e alternativa da Assembleia de Deus, também em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz da Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Mais Top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Unguera, Foz do Calamã, distrito de Borgo. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran-M, vai leiloar nos dias 27 e 28 de setembro 800 motos e 180 carros recolhidos no pátio do órgão há mais de 60 dias e não retirados pelos proprietários, conforme prevê a Resolução 623/2016. O leilão será realizado no auditório Nina Lins, na Avenida Professor Newton Lins, 3529, Parque das Laranjeiras, em Flores, a partir das 9 horas. O certame ocorrerá em duas modalidades, o presencial e online. Os interessados poderão fazer a inspeção visual dos veículos a partir da próxima segunda-feira, das 8 ao meio-dia às 12 horas e das 13 às 16 horas 30 minutos, na Avenida Buriti, 6500, Distrito Industrial, antiga fábrica da Monarch. A inspeção visual segue até quinta-feira. Não será permitida a inspeção visual no dia do leilão. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 982181717, 993443965. Agora 6h03 em Manaus. Sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Assistência Social, por meio do Departamento de Proteção Social Básica, gerenciado pela Gerência de Segurança Alimentar, o restaurante popular Prato Cidadão do bairro da Compensa completa 15 anos de existência na próxima terça-feira, com mais de 36 mil clientes cadastrados, entre eles moradores em situação de rua, desempregados, estudantes, vendedores, dona de casa e aposentados. Ao todo, 1,79 milhão de refeições foram servidas neste período ao preço simbólico de R$1. O local atende a uma demanda diária de 350 refeições, cujo cardápio é elaborado por nutricionistas, seguindo todo um processo de análise para fornecer pratos com os nutrientes necessários à alimentação humana. As senhas para ter acesso às refeições começam a ser vendidas às 8 horas, com prioridade para os aposentados e portadores de necessidades. Às 11 horas começa o horário do almoço, que se estende até às 13 horas. As instituições que desejam concorrer às cadeiras do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT do Amazonas têm até a próxima segunda-feira para entregar a documentação necessária na sede da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania Sejusc e efetivar suas inscrições. As entidades que atenderem às especificidades previstas no edital devem entrar no site www.sejusc.am.gov.br, baixar e preencher as fichas de requerimento e, em seguida, entregar os documentos da Gerência de Diversidade e Gênero na sede do órgão localizada a Rua Bento Maciel 2, em Adrianópolis. Agora 6h04 em Manaus. IFAM realiza aula inaugural com as primeiras turmas do campus Iranduba e recebe a doação de um terreno de 4 hectares para construir a primeira etapa do complexo. Vamos aos detalhes com J. Rai. Em solenidade realizada na manhã de ontem na Câmara de Vereadores, o reitor do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, Venâncio Castelo Branco, ministrou a aula inaugural para as 2 primeiras turmas do campus de Iranduba, formadas por 80 alunos dos cursos pós-médios de Administração e Informática. Em sua fala, o reitor do IFAM lembrou as origens do município e anunciou que o Instituto pretende investir na formação de empreendedores da agricultura familiar. Nós trabalhamos uma educação que ela possa fazer diferença no município. O município, ele foi criado inicialmente para ser um celeiro agrícola do estado, em especial da capital. Foi a cidade hortifrutigranjeira do Iranduba. A agricultura, a pecuária, ela é tão importante quanto o curso da informática, da administração, e que qualquer país que se preze tem que ter segurança alimentar. E é isto que nós pretendemos trazer para o município, fazer com que os nossos alunos possam ser empreendedores. Nós queremos fazer um trabalho de emancipação, fazer com que as pessoas possam fazer uso do conhecimento científico, juntar isso com conhecimento tradicional e com
isto, contribuir para a agricultura familiar em especial. A aluna do curso de informática Nonata Albuquerque disse que a vinda do IFAM para Iranduba era a oportunidade que ela estava buscando havia bastante tempo. É importante nós adquirirmos mais aprendizado, é um curso que eu já estava querendo fazer há bastante tempo e infelizmente só tinha em Manaus e muito caro, eu não conseguia fazer. E vindo para cá possibilitou, né, para que eu pudesse fazer e é uma forma de eu conseguir um emprego melhor. A pró-reitora de Planejamento e Administração do IFAM, Josiane Faraco, também ressaltou a importância do campus em Iranduba e pediu a união de todos os segmentos em torno desse projeto. Precisamos estar junto, comunidade, empresários, prefeituras e demais órgãos executivos para realmente realizarmos o processo educacional aqui no município de Iranduba. O prefeito Francisco Gomes, que participou da cerimônia acompanhado de vários secretários e vereadores, disse que a prefeitura está de portas abertas para apoiar o Instituto Federal do Amazonas no município. Está total disposição do IFAM, com os vereadores que estão nessa luta, junto com nós, tudo que nós puder fazer, não vamos fazer. O IFAM Iranduba está funcionando no 7 Maria Isabel Desterro e Silva, no quilômetro 5 da rodovia Carlos Braga. E no dia de ontem, os empresários do setor imobiliário Augusto Farias e Enos Lins oficializaram a doação de um terreno de 4 hectares ao Instituto no quilômetro 8 da mesma estrada para a construção da primeira etapa do campus. Nós estamos doando a área hoje para vocês, que é para instalar a escola do IFAM. Estamos todos aqui acertados, apalavrados, faltam apenas trâmites burocráticos que a gente acredita que resolve dentro de uma semana ainda. Cerca de 5 milhões de reais deverão ser empregados na construção da primeira etapa do campus Iranduba. Segundo o diretor de implantação Jorge Nunes, no mês de novembro próximo serão realizadas audiências públicas para que a comunidade possa escolher os cursos de níveis médio e superior no período entre 2019 e 2023. Com cordiais saudações a todos os nossos colegas radialistas pelo transcurso do nosso dia neste 21 de setembro, J. Rai para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h08. O Departamento Estadual do Trânsito do Amazonas realizará neste sábado o segundo dia do projeto Detran de Portas Abertas, no qual a instituição realiza um mutirão de atendimentos aos sábados do mês de setembro. Os atendimentos ocorrerão de ontem às 14 horas na sede do órgão, onde serão ofertados todos os serviços referentes à Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e de veículos, vistoria veicular, curso gratuito de mecânica básica, parcelamento de débitos veiculares e atividades educativas para crianças. Os atendimentos serão realizados com agendamento e sem agendamento, exceto para quem irá pegar a primeira CNH. O documento é entregue diretamente pela autoescola em que o condutor realizou todo o processo de habilitação. Os usuários podem agendar o horário por meio do site do Detran no www.detran.m.gov.br, que já está disponível. Em Manaus, 6h09. A praia da Ponta Negra vai receber neste sábado, a partir das 7 horas, a 6ª edição do torneio de pesca esportiva Amigos do Tarumã. O apoio do governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. O evento conta com grandes premiações para os participantes e atrações musicais para a diversão do público que for ao local. Com o apoio do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, a Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas realiza neste sábado o Campeonato Amazonense Caixa de Atletismo Sub-18. O evento acontece a partir das 8 horas na pista de atletismo da Vila Olímpica, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no dia do evento. As provas acontecem no masculino e feminino, nas categorias metros rasos, metros com barreiras, salto em distância, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto em altura, salto triplo, arremesso de peso e lançamento de martelo. Os participantes que conquistarem os 3 primeiros lugares em cada categoria irão receber medalhas ao fim das provas. Estima-se a participação de cerca de 120 atletas na competição.
A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza neste sábado a segunda edição do Festival Paralímpico, das 8 às 12 horas. O evento, promovido por meio dos Jogos Adaptados André Vidal de Araújo, ocorrerá em 3 quadras da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas, na Avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, Coroado, Zona Leste. A expectativa é reunir 200 crianças com idade entre 10 e 17 anos. O evento é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro. E acontece a partir das 11 horas da manhã de hoje no Centro Cultural Palácio da Justiça o concerto 4x4 pela programação do 6º Festival Internacional de Música de Câmara de Manaus. No programa, obras para piano a 4 mãos e para quarteto de cordas. Classificação livre, entrada gratuita ou doação espontânea de 1 quilo de alimento não perecível que será doado para o grupo Raio de Sol. A Amazonas Band apresenta às 20 horas de hoje Swinging no Teatro Amazonas. Sob regência do maestro Rui Carvalho, a orquestra fará um passeio por canções que marcaram o jazz no final do século XX até o início do século XXI, como Lady Bird, de Teddy Dameron, com arranjo de Marie Schneider, Freedom Land, Rose Ferrand e Dolphin Dance, de Herbie Hancock. Estas com arranjo de Bob Mintzer. A classificação é livre e a entrada também é gratuita. Manaus, 6 horas 12 minutos. A Prefeitura de Manaus participou do 5º Fórum Previdenciário do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, evento que aconteceu na cidade de Porto Velho nesta quinta e sexta-feira, tornando a capital rondoniense o centro de discussões sobre o destino que envolve os regimes próprios de previdência social do país. Estão abertas as inscrições para as 370 vagas entre minicursos e workshops na Semana do Turismo 2019, que inicia na segunda-feira, dia 23, e se estende até o dia 30 de setembro. Em comemoração ao Dia Mundial do Turismo e Dia do Turismólogo, o evento realizado pela Prefeitura de Manaus e voltado a estudantes e profissionais do trade turístico, com entrada gratuita. Para participar do 13º workshop de turismo e dos minicursos que fazem parte do evento, os interessados devem se inscrever pelo e-mail manauscult.inscrição@gmail.com, conforme limite de vagas disponibilizadas para cada atividade. Os participantes devem enviar nome completo, atividade que deseja fazer, instituição de ensino, telefone e e-mail para contato. Após as atividades, haverá entrega de certificados de participação aos profissionais, alunos e demais ouvintes. A Orquestra de Câmara do Amazonas protagoniza mais um concerto da 16ª edição da série Guaraná neste domingo às 19 horas no Centro Cultural Palácio da Justiça. O evento, promovido pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura, acontece em parceria com o Festival Internacional de Música de Câmara. O programa da apresentação inclui as obras Concerto para Violino em Lá Menor, do alemão Johann Sebastian Bach, Concerto para 2 violoncelos, do compositor italiano Antonio Vivaldi, e trecho de Souvenir de Florença, do russo Piotr Ilyich Tchaikovsky. A regência será do maestro Marcelo de Jesus. E o ônibus da mulher, serviço itinerante oferecido pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania Sejusc, estará neste sábado no Centro de Ensino Técnico, com serviços sociais gratuitos para a comunidade. Os atendimentos acontecem das 8 às 13 horas na área de estacionamento da escola, localizada na Avenida Djalma Batista 646, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul. No local, a unidade móvel fará atendimentos sociais e orientações sobre violência doméstica, importunação sexual e direitos das mulheres. A titular da Sejusc, Caroline Braz, explica que uma das funções do ônibus da mulher, além do atendimento, é levar informações sobre a rede de serviços da Rede Estadual de Proteção à Mulher de forma acolhedora e acessível para as amazonenses. O município de Capiranga está recebendo obra de recuperação da malha viária em 10 bairros. Os trabalhos de terraplanagem e pavimentação estão sendo realizados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, em cerca de 10 quilômetros de ruas e avenidas na sede do município, com 6,9 quilômetros de pavimento novo e 2,8 quilômetros de recapeamento. Mais de 40% dos serviços de terraplanagem já foram realizados nos bairros de Nossa Senhora das Graças, Novo Horizonte, São Geraldo 1 e 2, São Raimundo, Santa Luzia e Centro, ou seja, mais de 2.700 metros de ruas trabalhadas. Em relação aos serviços de imprimação que antecedem a aplicação do revestimento asfáltico, mais de 30% dele
já foi executado, o que equivale a 2.000 metros de ruas trabalhadas e prontas para receber a aplicação da camada asfáltica. Neste fim de semana, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, levará serviço de emissão de documentos básicos de identificação ao município de Iranduba. A ação será realizada nas comunidades Jandira e Janauari até hoje, sábado. Documentos como carteira de identidade, primeira e segunda via e certidão de nascimento, além de itens necessários para a documentação básica, serão oferecidos no local. O mutirão faz parte do projeto PAC em Movimento. De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o PAC em Movimento é a proposta adotada pelo governo do Amazonas para a descentralização dos atendimentos que já são realizados nessa unidade de pronto atendimento ao cidadão. A ação mais recente do projeto foi realizada em Barreirinha. Na ocasião, 1.168 pessoas, incluindo integrantes de comunidades indígenas, foram atendidas em 7 pontos do município. Agora 6:16 em Manaus. A população de Coari poderá ingressar com ações judiciais gratuitamente do dia 24 a 26 de setembro sem sair do município. Isso será possível com uma ação do programa Defensoria Itinerante que chega à cidade levando todos os serviços da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPE-AM. Durante os 3 dias, a equipe da Defensoria irá atender das 8 às 17 horas no Fórum de Coari, localizado na rua Samuel Fritz, bairro Tauá-Mirim. Serão oferecidos atendimentos para as áreas civil, criminal, consumidor, família, previdenciário, infância e juventude, direitos humanos, saúde, idoso, entre outros. Na área de família, por exemplo, as pessoas poderão ingressar com pedidos de divórcio, dissolução e reconhecimento de união estável, pensão alimentícia, guarda de crianças e adolescentes, investigação de paternidade, retificação de registro de nascimento. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, elaborou uma tabela de preços aproximados contendo instruções voltadas para a elaboração e apresentação das chamadas emendas impositivas, com informações detalhadas sobre o passo a passo a ser seguido tanto pelos deputados estaduais quanto pelos prefeitos, de modo a evitar o desperdício das verbas destinadas a essas emendas. O trabalho foi apresentado nesta semana durante a realização das oficinas de preparação às emendas parlamentares impositivas ao orçamento de 2020, em meados desta semana. A tabela de preço unitário será disponibilizada para as prefeituras, parlamentares, associações e cooperativas. Nela há informações sobre os trâmites internos e externos da CEINFRA para a formulação de emendas, bem como um documento contendo os preços unitários das obras do governo do estado. A cartilha estará disponível no site www.ceinfra.am.gov.br. Manaus, 6:18. Os vereadores Roberto Sabino, Gedeão Amorim e Elias Emanuel foram os proponentes da sessão solene que homenageou os profissionais do rádio amazonense, realizada na manhã desta sexta-feira na Câmara Municipal de Manaus. Entre os homenageados estavam Paulo Guerra, Eduardo Silva, nossos colegas de bancada no Jornal da Manhã, Patrick Mota, Jandir Vieira, também da Rádio Difusora, e Abelardo Almeida. Paulo Roberto Guerra Mitoso nasceu em Manaus em 1948. É radialista há 54 anos, começou a carreira em uma oficina de jornal e em seguida foi para o rádio. Já atuou em Maraguá e na Rádio Guajará. Atualmente atua na Rádio Difusora do Amazonas, onde é diretor de jornalismo. Manaus, 6:19. Representante da Companhia de Desenvolvimento do Amazonas CIAMA e da Associação Amazonense dos Municípios definiram nesta semana ações prioritárias em torno do acordo de cooperação técnica firmado no fim de agosto em Tabatinga durante o programa Amazonas Presente. 2 dos itens centrais discutidos em reunião técnica foram projetos para a gestão de resíduos sólidos e a realização de um grande evento em Manaus, integrando todas as prefeituras do Amazonas. O edital de resíduos sólidos foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente no final de agosto e tem prazo para submissão de projetos até 30 de setembro. Os requisitos ainda, segundo a engenheira, são que o município possua plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e plano municipal de saneamento. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas divulga edital de seleção para o curso de mestrado profissional em ensino tecnológico. São ofertadas 20 vagas para as 2 linhas de pesquisa do programa. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, TRT 11, desembargador Laírton José Veloso, homologou o acordo parcial entre o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção
construção civil, montagem e manutenção industrial, construção e montagem de gasodutos e oleodutos e engenharia consultiva de Manaus, o Sintra, a Comec e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Amazonas, o Sinduscom, em audiência realizada no último dia 13 de setembro. Das 74 cláusulas apresentadas no dissídio coletivo ajuizado pelo Sintra Comec, 47 foram objeto do acordo homologado no TRT-11. Buscando maior eficiência nos serviços voltados aos servidores, o Tribunal de Contas do Amazonas, o TCAM, lançou nesta sexta-feira o portal do RH. Projeto idealizado pela presidente da Corte de Contas, conselheira Yara Lins dos Santos, o portal é realizado pelas diretorias de recursos humanos e de tecnologia da informação com o objetivo de unificar serviços relativos aos recursos humanos e otimizar o acesso aos servidores. Unificamos vários serviços voltados aos servidores e que eram disponibilizados na rede interna do tribunal em um único portal que agora poderá ser acessado até por celular. Essa ação atende a um pedido dos servidores e otimiza a consulta aos dados funcionais, dotando as ações de maior eficiência e transparência, disse a conselheira Yara Lins dos Santos. A Polícia Federal indiciou o senador Omar Aziz do PSD por suspeita de participar de um esquema de corrupção que desviou pelo menos 200 milhões da saúde do Amazonas. Os desvios, segundo as investigações, começaram quando Aziz era governador do estado entre 2010 e 2014. Em nota, o senador afirmou que a decisão é absolutamente equivocada, embasada em premissas que não condizem com a realidade e não se sustentam juridicamente. Aziz autorizou a contratação do Instituto Novos Caminhos para fazer a gestão de hospitais do Amazonas. Os contratos, segundo o Ministério Público Federal no Amazonas, eram superfaturados e os valores repassados para políticos do estado. O senador informou ainda que não autorizou nenhum contrato e não pagou um centavo sequer ao Instituto. Em julho deste ano, a Polícia Federal realizou a Operação Vertex, que prendeu 3 irmãos de Omar, além da esposa dele, Nesme Aziz. Na época, Omar não foi preso por ter foro privilegiado. Atualmente, todos respondem às acusações em liberdade. Segundo a Polícia Federal, entre as vantagens indevidas de que se tem suspeita, teria acontecido a entrega de dinheiro em espécie ou por meio em negócios simulados ou superfaturados, a fim de ocultar a entrega de dinheiro dissimulado por meio de contrato de aluguel e de compra e venda. Manaus 6:22. O pagamento da tarifa única no serviço de transporte coletivo público de Manaus será realizado somente por meio eletrônico. O decreto com a medida foi publicado no Diário Oficial do município. As empresas têm 60 dias para universalizar o sistema de bilhetagem eletrônica. No decreto 4.587 de 19 de setembro de 2019, a prefeitura afirma que as empresas concessionárias do serviço do transporte público em Manaus têm o prazo até o dia 18 de novembro para adotar as medidas necessárias ao cumprimento da determinação a fim de universalizar o acesso aos bilhetes eletrônicos. O decreto entrou em vigor desde a quinta-feira. Ainda no Diário Oficial, o órgão municipal alega que a medida é necessária considerando a necessidade da adoção de medidas que permitam maior segurança aos usuários e trabalhadores do sistema de transporte público de Manaus. A prefeitura também destaca que o pagamento da tarifa única permitirá mais transparência no fluxo de receita do sistema de transporte público de Manaus. A determinação não cita o que será feito com os cobradores dentro dos ônibus de Manaus. No dia 22 de julho, a prefeitura decretou uma intervenção financeira nas empresas de transporte coletivo como medida emergencial para entender o que de fato acontece com o sistema e o porquê dos empresários não conseguirem cumprir com as medidas previstas no contrato de concessão. Polícia. A equipe de investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia, sob coordenação do delegado Jander Mafra, titular da unidade policial, prendeu nesta sexta-feira, por volta das 11 horas da manhã, Josinaldo Tavares dos Santos por receptação. Durante a prisão, que ocorreu na rua Pinheiro Azul, na comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital, uma motocicleta foi recuperada. De acordo com a autoridade policial, uma vítima de 19 anos compareceu na delegacia para registrar boletim de ocorrência e comunicar que a motocicleta dela havia sido roubada por 2 indivíduos que estavam em uma moto modelo Bros da montadora Honda. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira, por volta das 6 horas, na rua Santo Honorato, comunidade Alfredo Nascimento, no bairro e zona supracitados. Um homem de 39 anos denunciado por abusar sexualmente da enteada foi preso aqui em Manaus. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira, a vítima, hoje com 16 anos, sofria de abusos desde os 5 anos.
O suspeito nega o crime. Após uma investigação que durou cerca de 6 meses, o suspeito foi preso na comunidade Parque São Pedro, no bairro do Tarubá. Um militar do Exército Brasileiro que não teve o nome divulgado foi preso nesta sexta-feira por suspeita de estuprar um menino de 6 anos. O caso ocorreu no bairro da União da Vitória, zona oeste de Manaus, e segundo a polícia, o suspeito é tio da vítima. Policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para atender a ocorrência ainda na tarde desta sexta-feira. Eles conduziram o militar até a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente para ser ouvido. Por volta das 19 horas, o homem foi levado para o Instituto Médico Legal, IML, onde passou por exame de corpo de delito. Ele irá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Uma mulher ainda não identificada foi baleada ao reagir a um assalto no bairro São José 3, na Zona Leste, na tarde desta sexta-feira. Segundo a polícia, ela andava em via pública quando um homem armado pediu a chave do carro dela. A mulher teria negado e o homem atirou no pé da vítima. Ele tentou fugir, mas foi detido por pessoas que estavam no local. De acordo com a 9ª Companhia Interativa Comunitária, a mulher estava na rua por volta das 15 horas, quando foi abordada por um homem armado. Conforme testemunhas, a mulher estava com um filho adolescente. Eles chegaram ao local, na rua, em um carro estacionário e saíram para entregar as trufas quando foram abordados. 54 quilos de drogas foram apreendidos em 3 embarcações entre a madrugada da última quinta-feira e esta sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, as diligências foram realizadas pelo Departamento de Polícia Metropolitana e pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENAC. Conforme o delegado Paulo Mavinier, das drogas apreendidas, cerca de 38 quilos de pasta base de cocaína foram encontrados nas dependências de um barco vindo do município de Codazás. Mavinier disse ainda que, na quinta-feira, em outra embarcação, as equipes encontraram mais de 12 quilos de maconha do tipo skunk, oriundas do município de Fonte Boa. O diretor do DPM, delegado Jorge Gomes, explicou que na manhã desta sexta-feira os policiais civis apreenderam ainda em outro barco 12 quilos de maconha do tipo skunk, vindo do município de Tefé. Agora 6h30 em Manaus. Esportes. Antes das notícias de esportes, vamos aos números das loterias, começando pela Lotomania, concurso número 2006. Lotomania, concurso 2006, 20 números acertados, apenas uma aposta ganhadora, lá de Amparo, no estado de São Paulo. Vai ficar bem amparado esse acertador. Ele vai receber R$3.537.979 e mais 24 centavos. 19 números acertados, 15 apostas ganhadoras, prêmio R$16.746,68. 18 dezenas, 199 apostas ganhadoras. O prêmio R$1.127,06. 17 números acertados, 1.634 apostas ganhadoras, prêmio R$96,08. 16 números acertados, foram 9.843 apostas ganhadoras e o prêmio para cada uma delas R$15,95. 15 números acertados, 35.865 apostas ganhadoras, prêmio R$4,37. 0 acerto, aquele camarada que não acerta nenhuma dezena, uma aposta ganhadora também na de Amparo. Aqui é aquela situação, não é, Edson? Sim. O ganhador que fez os números, os 20 números, acertou os 20 números, fez a aposta espelho e por conta disso zerou no outro bilhete. E aí, além dos R$3.537.979,24, ele vai receber mais R$125.600 e mais 9 centavos, não sei para quê. Como você disse, ele está bem amparado. Está bem amparado. Vamos então à dezena do concurso 2006 da Lotomania. Anote: 05 06 08 14 15 16 24 25 26 35 37 44 54 63 64 69 72 74 90 e 97. Conferindo para você: 05 06 08 14 15 16 24 25 26 35 37 44 54 63 64 69 72 74 90 97. 6 horas e mais 34 minutos. Hora e vez na quina, concurso 5.077 que também acumulou, aliás, que acumulou, porque a Lotomania não acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$13.900.000. A quadra teve 225 apostas ganhadoras,
com prêmio de R$3.643,24. O terno da Quina teve 13.381 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas R$92,12. O Duque, 298.280 apostas ganhadoras, prêmio R$2,27. Atenção para as dezenas do concurso 5.077 da Quina. Anote: 05 18 38 41 44. Vamos repetir: 05 18 38 41 e 44. O assunto agora é Loto Fácil, concurso 1867. 15 acertos. Apenas uma aposta ganhadora lá de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E vai receber R$2.434.182,03. Com 14 acertos, 498 apostas ganhadoras, prêmio R$1.503,98. 13 acertos, 15.861 apostas ganhadoras, o prêmio R$20. 11 acertos, 204.806 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 1.171.161 apostas ganhadoras, o prêmio R$4. E vamos às dezenas, concurso 1867 da Loto Fácil. 01 02 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 25. Repetindo: 01 02 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 e 25. E a Mega Sena sorteia neste sábado um prêmio de R$38 milhões. As 6 dezenas do concurso 2190 serão sorteadas a partir das 20 horas, horário de Brasília, no espaço Loterias Caixa, localizado no terminal rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. De acordo com a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio poderia render aproximadamente R$130 mil por mês. Agora 6 horas e 37 minutos em Manaus. O Cruzeiro vendeu o meia Arrascaeta no início do ano para o Flamengo, mas ainda tem contratempos com a transação. Mesmo depois de se acertar com Supermercados BH sobre uma dívida por parte da negociação do jogador uruguaio, o time mineiro ainda terá de sanar outro problema. Cerca de R$10 milhões estão bloqueados pela justiça para quitar um débito com a Fazenda Nacional. O Flamengo tem um desfalque importantíssimo para a partida deste sábado contra o Cruzeiro. O apoiador Everton Ribeiro está vetado com dores no tendão calcâneo direito. Ele nem viajou para Belo Horizonte. O jogador Jorge Jesus poderá utilizar o volante Pires da Mota, com Gerson jogando mais avançado na vaga de Everton. Além disso, Berrio e Renier são outras opções para a vaga. A partida marcada marca um duelo de opostos, já que o Flamengo lidera o Brasileirão, enquanto o Cruzeiro está na zona de rebaixamento. A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sanhage, convocou 23 jogadores para os amistosos contra a Inglaterra e a Polônia em outubro próximo. O técnico Tite anunciou lista de convocados para os 2 amistosos que a seleção brasileira fará contra Senegal e Nigéria, respectivamente nos dias 10 e 13 de outubro em Singapura. As novidades ficam por conta das voltas dos flamenguistas Rodrigo Caio e Gabigol, após longo tempo sem serem lembrados, e pela primeira aparição de Matheus Henrique, revelação do Grêmio. Outros destaques ficam por conta do lateral esquerdo Renan Lodi, ex-atlético do Paraná e atualmente no Atlético de Madrid, e para as voltas de Everton Cebolinha, Grêmio, Gabriel Jesus, Manchester City, após o título da Copa América. E vamos agora o placar do jogo de ontem pela Série B. Criciúma 1, Atlético de Goiás 0. Esporte Clube Recife 0, América Mineiro 2. E Eduardo Silva, a bola volta a rolar neste sábado com estes jogos. Vamos ao jogo da Série B, começando pelo jogo da 10 horas, apenas um jogo, 10 horas horários de Brasília, Guarani e Paraná Clube. Às 15 horas 30 minutos, Bragantino e Londrina. Todos esses jogos pelo horário de Brasília, 16 horas Sampaio Correia e Confiança. 18 horas Cuiabá e Oeste. No mesmo horário, Curitiba e CRB. E pelo Brasileirão, 4 jogos. Às 10 horas, horário de Brasília, Botafogo e São Paulo, no Engenhão. 16 horas, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. 18 horas, Corinthians e Bahia, na Arena Corinthians. 20 horas, Santos e Grêmio na Vila Belmiro. E agora são 6 horas e 39 minutos em Manaus. Últimas notícias.
O dólar fechou em queda de 0,21% a R$4,1535. Na máxima do dia até o momento chegou a subir a 0,5% a R$3,1835. Na semana o dólar subiu 1,63%. O Ibovespa terminou o pregão em alta de 0,46% a 104.817 pontos. Na semana o índice teve a quarta alta consecutiva, 1,27%. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,59%, encerrando a semana em 26.934,46 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 perdeu 0,49% para 2.991,99 pontos. O Nasdaq Composite caiu 0,8% para 8.117,67 pontos. O preço médio da gasolina nos postos terminou a semana em leve alta, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O valor caiu menos de 1 centavo, 0,16% de R$4,310 o litro para R$4,317. O governo desbloqueou 8,3 bilhões do orçamento deste ano. Informação consta do relatório bimestral de receitas e despesas que foi divulgado ontem pelo Ministério da Economia. O relatório bimestral orienta a execução do Orçamento Geral da União com base na revisão dos parâmetros econômicos e das receitas. Quando as receitas caem, o governo tem que fazer bloqueios para cumprir a meta de déficit primário, resultado negativo nas contas do governo, sem os juros da dívida pública de 139 bilhões de reais para este ano. O presidente da Distrital do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos em Boston, Eric Rosengren, disse ontem que a política monetária do Fed já é acomodatícia e que não há necessidade de estímulos adicionais. Na última quarta-feira, Rosengren votou contra a decisão do Fed, do Banco Federal, de cortar os juros básicos em 0,25 ponto percentual para a faixa de 1,75% a 2%. A confiança dos empresários da indústria recuou 0,2 ponto na prévia de setembro deste ano em relação ao resultado consolidado de agosto e chegou a 95,4 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. O dado foi divulgado ontem pela Fundação Getúlio Vargas. A queda foi provocada pela piora da avaliação do empresário sobre o futuro, já que o índice de expectativas caiu 0,7 ponto e passou para 95 pontos. Por outro lado, a confiança no momento presente subiu 0,2 ponto e atingiu a 95,08 ponto. O resultado preliminar de setembro sinaliza queda de 0,2 ponto percentual do nível de utilização da capacidade instalada da indústria para 75,6%. Manaus 6:44. O país tinha um rebanho de 213,5 milhões de cabeças de bovinos em 2018, uma queda de 0,7% em relação ao ano anterior, segundo o levantamento Produção da Pecuária Municipal divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2017, o rebanho bovino já tinha diminuído 1,5% ante 2016. A redução do número de animais do ano passado é explicada por um aumento no abate de cabeças de gado. O Brasil alcançou volume recorde de exportações de carne bovina em 2018, apontou o IBGE. O auditor fiscal José Barroso Tostes Neto foi escolhido para ser o novo secretário da Receita Federal. Ele assume no lugar de Marcos Sintra, exonerado na semana passada. O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta semana que a única maneira de retomar o crescimento do país é debelando a crise fiscal por meio do ajuste das contas públicas, sendo que a primeira questão a ser tratada é a reforma da Previdência. Todos estão conscientes de que o sistema previdenciário que nós tínhamos era uma pirâmide na qual nós, que somos mais velhos, vamos receber e os mais novos vão trabalhar até o túmulo e não vão ter aposentadoria para eles. Segundo Mourão, a reforma da Previdência deve ser aprovada até o dia 18 de outubro, o que é uma grande vitória porque ninguém acreditava que isso ocorreria ainda este ano. Depois de ficar quase um mês fechada para reformas, a pista principal do aeroporto Santos Dumont, que opera voos domésticos no Rio de Janeiro, reabrirá às 6 horas de sábado. Aliás, já reabriu. Segundo a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero, com isso o terminal poderá operar normalmente a partir deste sábado. As obras de reforma da pista começaram no dia 24 de agosto e custaram 9 milhões de reais. O governador Wilson Witzel do PSC defendeu o fim das visitas íntimas para presos e o aumento do tempo máximo de encarceramento para 50 anos. As declarações foram feitas durante o primeiro encontro
Encontro Nacional de Diretores de Departamentos de Homicídios com delegados das especializadas de todo o país, realizado na última quinta-feira. A pena para criminosos do crime organizado não pode ser de 35 anos, tem que ser de 50 anos. O sistema que ele tem que ficar preso não pode ter visita íntima. Perdeu a liberdade? Tem que perder todas as liberdades, inclusive a liberdade sexual. O presidente Jair Bolsonaro foi avaliado ontem pela equipe do cirurgião médico Antônio Macedo em Brasília e liberado para sua viagem a Nova York, onde participará da abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima terça-feira, dia 24. O porta-voz da Previdência, Otávio Rego Barros, confirmou que Bolsonaro viaja na segunda-feira, dia 23. A Justiça Europeia rejeitou nesta sexta-feira o recurso do governo da Venezuela contra o regime de sanções adotado em 2017 pela União Europeia em represália à situação dos direitos humanos no país. O Tribunal Geral da União Europeia decide rejeitar o recurso, anunciou a Corte com sede em Luxemburgo, dando razão ao Conselho da União Europeia, instituição responsável por impor sanções que considerava inadmissível a demanda de Caracas. Em novembro de 2017, a União Europeia adotou o primeiro pacote de sanções que proibiu empresas europeias de exportar armas e equipamentos que poderiam ser utilizados na repressão interna na Venezuela. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o opositor Juan Guaidó, anunciou a criação de um Conselho de Estado plural para convocar eleições presidenciais no país e impulsionar uma mudança de regime. Temos uma proposta concreta contra a usurpação, a fome e a miséria. A formação de um Conselho de Estado plural para atender o povo e convocar eleições presidenciais livres, justas, transparentes e garantir para todos, anunciou através da sua conta no Twitter. Pesquisadores americanos afirmam que imagens de satélites sugerem que a Coreia do Norte poderá estar preparando o posicionamento de um submarino capaz de lançar mísseis balísticos. Pesquisadores do Instituto de Estudos Internacionais e do Planet Labs, operador de satélites, declararam à NHK que analisaram imagens de um estaleiro na cidade de Simpo, no leste do país. No dia 3 de setembro, pelo menos 13 objetos similares a pilares puderam ser vistos ao longo do cais, com alguns veículos se movimentando na área. 6:49 em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro censurou nesta sexta-feira a medida provisória intitulada da liberdade econômica. A nova lei busca diminuir a burocracia nas atividades econômicas e, segundo o governo, vai facilitar a abertura e o funcionamento de empresas. O texto foi sancionado por Bolsonaro com 4 vetos. Um terceiro ponto, que criava um regime tributário paralelo, foi vetado a pedido do Ministério da Economia. O presidente também vetou o prazo de 90 dias para a validade da lei e, com isso, o texto entrará em vigor assim que for publicado no Diário Oficial da União. Os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional, que pode manter ou reverter essas decisões. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que participará de um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante passagem pelo país para participar da Assembleia Geral da ONU, que será em Nova York. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou nesta sexta-feira o envio de mais militares à Arábia Saudita, dias depois de drones explodirem instalações da petroleira Aramco no país, o que aumentou a tensão no Oriente Médio. A primeira edição da exposição Sua Majestade Arte, que foi inaugurada ontem em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, revela ao público um lado até então desconhecido da princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, o de artista plástica. O idealizador e curador da mostra, Márcio Fiorini, disse que tomou conhecimento dessa faceta da princesa em conversa com Dom Pedro Carlos de Orleans e Bragança, chefe do ramo de Petrópolis da família imperial brasileira. Levado por Dom Pedro Carlos, Fiorini teve acesso ao acervo da família no Museu Imperial e no Museu Grão-Pará. A princesa Isabel desenhava muito bem e pintava aquarela muito bem, disse o curador. Para a exposição, ele escolheu obras da fase adolescente da princesa. Fiorini revelou que depois que casou com o Conde Deu, Isabel teve aulas com um dos grandes pintores da época, Vitor Meirelles. Ela adorava a fauna, a flora. Tem flores incríveis. Do acervo da princesa serão expostos 2 desenhos e 2 aquarelas, alguns álbuns com estudos e fotos inéditas da família imperial. A curadoria é democrática, tem artistas conhecidos
iniciantes do Brasil e do exterior, uma mistura eclética. Petrópolis é o cenário ideal com toda a sua bagagem histórica, disse Márcio. Agora 6h51 em Manaus, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Com 4 vetos, Bolsonaro sanciona a MP da Liberdade Econômica. Destaque do Extra. Bancos ainda não pagaram indenização a 79% de consumidores prejudicados com planos Bresser, Verão e Collor 2. Folha de São Paulo. Câmara autoriza verba pública eleitoral para a compra de helicóptero a carro de luxo. O Estado de São Paulo. Bolsonaro confirma jantar com Trump durante viagem a Nova York. Destaque do Correio Brasiliense. Pacote anticrime de Moro vai à votação na CCJ na próxima terça-feira. O que diz o valor econômico? Soberania deve ser respeitada, mas países têm responsabilidades, diz Guterres sobre a Amazônia. Em BH, principal matéria de capa do jornal Estado de Minas. Detento que faz live dentro do presídio mineiro e reclama da falta de drogas. Vamos ao Recife com o Jornal do Comércio. Escorpião é encontrado no hospital Agamenon Magalhães. Animal estava na emergência clínica. Fortaleza, Diário do Nordeste. Abafe o caso, não comente com ninguém, teria dito o suspeito de matar a namorada ao porteiro do prédio. Porto Alegre, destaque do 0 Hora. O governo desbloqueia 3,8 bilhões de reais do orçamento para órgãos e ministérios. Destaque dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã, começando pelo também centenário Jornal do Comércio, que estampa: Amazonas responde por 1,6% da piscicultura nacional. E a crítica que diz: transporte urbano, passagem só por cartão. Sindicato exige que cobradores fiquem. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Raia, a técnica foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio, a apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30. Difusora FM.